Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira. E hoje vamos ao terceiro e último vídeo falando sobre a fé. A fé no que cremos. Temos que parar de achar, pensar, imaginar que temos fé e que cremos em algo que não seja pautado, baseado, afirmado nas Escrituras. Como uma frase muito simples e falar, até papagaio fala, nós temos que entender que fé está muito além da nossa compreensão. Crer está muito além da nossa compreensão. E nesse último vídeo de conclusão, vou explicar sobre alguns pontos sobre a fé no que cremos. Vamos ao vídeo e vamos ao estudo sobre o último vídeo. E vou iniciar novamente com os dois versículos que eu iniciei nos vídeos anteriores. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hebreus 11,6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé no que cremos, esse é o último vídeo. Como de costume, e eu havia falado nos dois vídeos anteriores, crer é pistel, fé é pistes. Como vocês viram também que as duas palavras estão destacadas nos versículos iniciantes que iniciaram o vídeo. E agora eu vou fazer um apanhado dos dois primeiros vídeos. O vídeo 1, falei sobre os três tipos de fé: a fé natural, a fé espiritual e a fé sobrenatural. Eu quero deixar uma coisa clara para todos aqueles que seguem o canal Cristo Sem Fronteira, independente ou não da forma que você busca. A fé natural é uma fé que nós nascemos com ela. A gente crê que o mundo vai ser melhor, ter esperança, ter motivação. Isso é nada mais do que sincretismo, nada mais que um padrão que o ser humano colocou na vida dele. É foco e objetivo, é resiliência, é fluir. Coisas boas, pensamentos bons, ou tem pessoas que fluem coisas ruins, pensamentos maus, e por aí vai. Presta atenção que Jesus deixa algo bem claro, que em João 16:33, no mundo tereis aflições, plural. Tem de bom ânimo. Isso quer dizer que você tem que ter ânimo para passar pelas aflições. Outra coisa que eu quero falar sobre essa fé é que Deus não se enquadra nela. Não se enquadra, não se enquadrava e nem vai se enquadrar. Nem no seu presente, nem no passado e nem no futuro. Deus não se enquadra nisso aí. Você flui coisas, pensamentos positivos, coisas positivas, vai atrair Deus para a tua vida. Não. Porque entre Deus e nós existe uma palavra chamada pecado. E só um pode colocar no meio dessa palavra, consumir essa palavra e fazer essa ligação entre nós e Deus. Se chama Jesus. Então, a pessoa que diz toda aquela asneira, que coisas boas, fluir coisas boas, traz coisas boas para a sua vida, não é bem assim não.
Porque, como eu falei, no mundo tereis aflições. Quem falou foi o próprio Cristo. Outra coisa que temos que entender é que Deus não coloca nesse padrão mundano. Esse padrão é esse padrão do mundo, padrão natural do ser humano. Deus não está no nosso favor ou na nossa fé. Deus não está nisso. Nós temos que entrar em Deus através da fé. E se entrar em Deus é o versículo iniciado em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível aproximar de Deus. Sem fé é impossível você ter algo de Deus. Só que entre a sua fé existe uma palavra: crer. Deus não está no padrão que eu ou você pensa, acha ou imagina. Deus não está nesse padrão. Isso é ter uma mente fértil, uma mente muito humanizada por todo o sistema que o decorrer da sociedade implantou na cabeça do ser humano. Por que eu falo isso? Porque em Isaías 55 diz que o pensamento de Deus e o caminho de Deus é muito mais alto que o nosso. É o próprio Deus que falou para Isaías. E que Deus é Espírito. Isso fala também em João 4:22. João 4:22. Se Deus é Espírito, então essa fé não se enquadra nele, nós temos que passar para essa, que é a fé espiritual. A fé espiritual, nós vamos ter a ação do Espírito Santo, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já tem uma sentença no mundo. Deus quer libertar, curar e conduzir. Isso é dependência. O despreparo do ser humano é a maior prova que Deus faz algo. Se você está preparado, então você não vai fazer Deus agir na tua vida. Porque Deus só age no oposto. Porque Ele quer dependência. Ele quer que você depende dele. Na Bíblia inteirinha mostra as pessoas fracas, pessoas que não tinham qualificação, que no olhar humano a pessoa era inadequada. A gente pode falar sobre Gideão, a gente pode falar sobre Davi, a gente pode falar sobre tantos outros, Paulo. Por mais que Paulo esteja totalmente preparado, mas Deus tinha um propósito muito mais além nas fronteiras de Israel, para Paulo. Deus, Ele vai preparar, conduzir, salvar. É Deus que vai fazer, nos amadurecer, nos moldar a imagem e semelhança de Cristo, que é o molde e padrão perfeito do ser humano. É nesta fé que somos crucificados, mortificados, matados à nossa vontade. É nessa fé que tem a renúncia do mundo, que está entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Quem está no processo da santificação, é nessa vontade que está no processo da santificação, que é o padrão de Cristo. Então nós temos que compreender que o ser humano tem que aceitar Jesus para entrar nessa fé. Outra coisa também sobre a fé sobrenatural. É nesta fé que passamos a andar no Espírito, e esse andar no Espírito, como Deus é Espírito,
nós passamos a andar no sobrenatural de Deus. Por isso que nós temos que aproximar dele. Nós temos que nos encaixar nele. Não é ele que tem que encaixar em nós. Por isso que eu bato na mesma tecla com relação a tudo que eu passo no canal. O ser humano coloca as coisas na mente dele e quer que Deus molda no padrão que ele quer. Deus nunca vai se moldar para nós. Nunca. É nós que temos que nos moldar para ele. O molde é ele que escolhe. E já está definido como molde padrão, que é Jesus. É nesta fé que andamos conforme a vontade de Deus. É nessa fé que andamos intimamente com Jesus. É nessa fé que temos um coração, uma mente e o nosso falar ser conduzido ao padrão de Cristo. Continuando com relação ao segundo vídeo, eu mostrei sobre o crer na Bíblia é o próprio Cristo em seu propósito. O propósito de Cristo sempre foi fazer tudo o que ele fez. Morrer na cruz por nós. Reconciliar o homem com Deus, no qual o primeiro homem, Adão, perdeu. Por causa da desobediência, gerando o pecado. O oposto da fé, eu falei sobre o oposto da fé, a dúvida anula a fé que temos, e o medo é o oposto da fé. Então, essas duas palavras atrapalham a nossa caminhada para com Deus. Eu estou falando de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que já aceitou Jesus, uma pessoa que já creu, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que medita sobre ela, uma pessoa que ora, jejuma, uma pessoa que realmente busca estar em Cristo e com Cristo. Uma pessoa que realmente o Espírito Santo vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Porque essa é a função do Espírito Santo. A finalidade da oração não é só entrarmos numa intimidade com Deus falando das nossas necessidades. A intimidade de uma oração é realmente nós chegarmos até Deus e falamos: como miserável que eu sou. Pequei de novo contra o Senhor. E de novo continuo pecando. Eu necessito do Senhor para me amadurecer. A finalidade da oração é mostrar sua dependência, mostrar a sua limitação, mostrar sua fraqueza humana, porque nós temos necessidades e muitas das vezes essas necessidades estão fora do padrão de Deus, para que Deus tenha misericórdia e aceite a nossa fraqueza. Ele não vai aceitar uma coisa assim, como aqueles ditados da boca para fora, vai aceitar e pronto. Mas a graça de Deus é abundante sobre o pecado que a gente faz diariamente. Seja ele comendo, glutonaria, que seria isso, seja a gente fazer algumas exceções, que infelizmente nós temos nossa fraqueza. Nós temos um espinho da carne, que nem Paulo fala em 2 Coríntios. Agora vamos continuar falando sobre o terceiro vídeo. E presta atenção. No terceiro vídeo eu vou colocar 3 princípios para chegar na fé. É uma forma simples e clara que
esses 3 princípios primeiro, aceitação de Jesus como Salvador. Não tem como. E o versículo é o mesmo versículo inicial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que é nele, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aceitação de Cristo como Salvador. Se você não aceitar Cristo como Salvador, é impossível você ter uma fé espiritual e é impossível Deus trabalhar em sua fé espiritual a fé que Deus quer em cada um de nós, que é a sobrenatural. Devemos falar e nos proceder conforme a liberdade em Cristo Jesus. Jesus veio para nos libertar da escravidão, do pecado e do sistema do mundo caído e já dominado pelo inimigo, pelo maligno. Em Tiago 2,12 diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago deixa bem claro aqui: se você fala, você tem que manter o que você fala. E isso é o que? É princípios estabelecidos por Deus. Isso é um ato moral, isso é um ato de caráter, isso é um ato de atitude, isso é um ato de uma pessoa determinada, isso é um ato de uma pessoa que realmente está entregue pelo que ele crê, na sua crença. Devemos estar crucificado em Cristo, é andar como ele andou. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz isso: já estou crucificado com Cristo e vivo. E vivo, quer dizer, ele está vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a minha vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, pistes, na fé, vivo nessa fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, o qual se entregou na cruz por mim e reconciliou com Deus a minha pessoa. É isso que Paulo está falando. Eu estou crucificado em Cristo, estou fazendo o que Cristo fez por mim. Se ele crucificou para mim ter uma intimidade com Deus, agora eu estou me crucificando para ter uma intimidade com ele e ele me aproximar de Deus. É isso que ele está dizendo. E mortificar os desejos da carne, incontrolável pela prática do pecado. Isso está em Colossenses 3,5. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Os vossos membros, quando ele fala aqui, a nossa natureza, a nossa concupiscência, os nossos desejos humano e falho. Aí ele deixa bem claro, em algumas palavras aqui, vou só dar uma explicação simples. Prostituição, porneia, tudo que diz respeito a ato sexual, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, seja no pensamento, seja no coração, qual a intenção da pessoa. Um exemplo, se a pessoa tem uma fornicação, masturbação, desejos sexuais, cobiça outra pessoa, faz sexo fora do casamento, a impureza, que seria tudo que é imundo, tudo que é impuro, tudo que é imundícia para a Bíblia, que é todo padrão que o ser humano leva às coisas mais vil. Apetite desordenado, quer dizer, aquele apetite sem controle. A vil concupiscência, quer dizer, vil concupiscência
é o mau desejo, as más ações do ser humano. A avareza, não precisa nem falar que é desejo para si próprio. A avareza é aquela pessoa que segura, a pessoa que só retém, é represa, que é idolatria. No caso, ele associa a avareza como idolatria, porque você idolatra aquilo que você está retendo. Uma das coisas que o ser humano mais retém é o dinheiro. Ele retém o dinheiro, se torna avarezo, e o dinheiro torna idólatra, ou faz ele se idolatrar pela própria busca do dinheiro. Segunda parte, crer, que seria pistel, em Jesus como Senhor, o senhorio de Cristo em sua vida. Então, a primeira parte eu falei sobre Salvador, a segunda parte eu estou falando sobre Senhor. Então, você está com Cristo, é salvação, e em Cristo é senhorio. Com Cristo, Ele te salvou, te levou para o reino. Com Cristo, Ele te levou para o reino. Ele te aproximou de Deus. Em Cristo é fazer a vontade agora dele. Tem muita diferença. Com Cristo e em Cristo. Com salvação. Em senhorio. Boca e coração. A boca fala que o coração está em Cristo, ou que está cheio. A referência está aí. A gente sabe sobre versículo de Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Lembra que eu falei sobre crer, creres, crendo? Então, essa palavra aqui é a mesma palavra. É pistel. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui, de novo, pistel. Continuando, Colossenses 2, versículo 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Então, você arraigado, você foi plantado, edificado na rocha que é Jesus. Então, você está alicerçado nele, confirmado em sua fé, em sua crença, em seu crer, o que ele fez na cruz. Você está acreditando naquilo. E agora você vai ser conduzido por ele. Você é conduzido por ele a ação de graça. Essa ação de graça ele vai te conduzir a graça abundante dele na tua vida para amadurecer sua fé. A nossa fé é amadurecida. O ser humano não cresce, o ser humano amadurece. O fruto do Espírito Santo é amadurecido, desenvolvido. A terceira parte, transformação. Jesus é a base e o exemplo pleno em nossa caminhada cristã. Não tem como dizer ao contrário disso. Em 1 Pedro 1, 15 e 16. Esses dois versículos é muito interessante. Tem muito conteúdo para extrair deles, mas eu vou só dar uma pincelada. Olha, só dar uma análise por cima. Mas
como é santo aquele que vos chamou. Quer dizer, ele está dizendo, aquele que chamou, Jesus, ele é santo. Sede é ser, o seu ser. Vós também santo em toda a vossa maneira de viver. De uma outra palavra, de uma forma mais simples de entender. Você deve ser santo em toda a sua vida, em todo o padrão que você conduz sua vida, porque Jesus sempre foi e sempre será santo. E ele te chamou para você ser assim. Porque está escrito aqui, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. Jesus está falando no coletivo. A todos aqueles que crêem nele, deve buscar a santidade, deve buscar a separação do mundo. Eu já falei em outros vídeos. É Kadosh em hebraico e Hades. Hadios. Em grego. Em grego é Hadios e em hebraico é Kadosh. Separação do mundo. Separação das coisas que corrói, corrompe, destrói. Faz o ser humano se manter naquele padrão que não é de Cristo. Se o padrão não é de Cristo, nós temos que sair fora desse padrão. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, muito conhecido também por nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, o padrão desse mundo, moldado nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fiz no canal um vídeo sobre sermão expositivo de Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu vou deixar na descrição. Quem não viu, vai lá na descrição e assiste. Muito interessante sobre esses dois versículos. Esses dois versículos têm muita coisa para nos ensinar. Continuando, presta atenção, né, agora um paralelo que eu vou fazer. E vou deixar bem claro que eu não estou aqui para falar da fé que cada um de nós temos. O crer que cada um de nós temos. O acreditar em que cada um de nós. Eu mostrei na Bíblia que existem 3 tipos de fé. Eu mostrei na Bíblia os opostos dela. E eu quero mostrar e deixar bem claro que não é tempo de casa que vai fazer você mostrar ter mais fé que a outra pessoa. Não é aquela pessoa que tem 50 anos de convenção e uma que tem apenas 5 que vai mostrar que aquela que tem 50 tem uma fé muito maior. Não. Não é tempo de casa. Não é experiência de vida. Não é a experiência que você teve com Cristo que vai mostrar que a sua fé é maior que a outra pessoa. Eu coloquei exemplo aí de uma pessoa de 50 anos de conversão e uma pessoa de 5 anos de conversão. Não é tempo de casa e não é experiência de vida que a pessoa de 50 anos fala que tem mais fé que a outra, que tem apenas 5 anos de conversão. Fé é convívio e é forjada na intimidade com Jesus Cristo. Isso que é fé. Fé é isso. Outra coisa que fé é tempo com Jesus Cristo. Como tempo com Jesus Cristo? Bíblia,
oração, jejum. Isso é tempo com Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala nada mais do que Jesus. Fala sobre Deus Altíssimo, toda a criação, fala sobre a queda da criação, fala sobre Jesus vindo para reconciliar com a criação caída, fala sobre o Consolador, Espírito Santo, mas toda a Bíblia aponta o propósito de Jesus na cruz. Toda a Bíblia mostra a grandiosidade que Cristo fez para nos trazer de volta a aproximação de Deus. Tempo você gasta como Ele e na presença dele orando. Isso é tempo com Deus, tempo com Jesus. Lendo e meditando na palavra, mortificando a sua carne em jejum. A fé que a Bíblia nos ensina não é uma fé de conquistar, para conquistar. Eu tenho as coisas, eu consigo as coisas, eu faço as coisas. Não, isso aí é você que está falando. Se você fala muito de você, então você não tem Cristo. Porque você tem que falar mais de Cristo, menos de você e nada do seu próximo. Vou voltar a repetir. Se você fala muito de você, então você não tem Cristo. Porque você tem que falar mais de Cristo, menos de você e nada do seu próximo. E sim, uma fé de resistência. Vou voltar a falar sobre isso aqui. A todos prestarem atenção. A fé que a Bíblia nos ensina não é uma fé de conquistar, para ter alguma coisa, e sim uma fé de resistência, para suportar. Jesus precisou de crer. Jesus precisou ter fé? Não. Sabe por quê? Porque Jesus é perfeito. Agora, todos que foram usados na Bíblia, todos mostraram a sua fé em resistir àquele problema, superar as aflições do mundo, superar as tribulações, as atribulações que ocorrem no mundo, a preocupação, o anseio, a necessidade. Ele superou. Mas superar também não é do seu jeito. É do jeito que Deus está mostrando para você superar. Que jeito? Aí nós vamos voltar de novo a esse tema aqui, ó. Orando, lendo, meditando a palavra, jejuando. Deus quer isso de nós. Esse é o padrão de Deus. Agora, aquela pessoa que se gaba, se mostra o que tem, mostra o que é, ela não tem Cristo. Ela está colocando holofote para ela. E se ela está colocando holofote para ela, é a vontade dela, não de Cristo. Volto a falar, se ela está colocando holofote para ela, não é a vontade dela, e sim a vontade. Se ela está colocando holofote nela, se ela está colocando holofote nela, então ela está colocando a vontade dela em primeiro lugar e não de Cristo. Para podermos entender, é bem claro. Se você fala muito de você, você não tem Cristo. Agora eu vou falar sobre outra coisa. Se você trabalha, continuando sobre fé, se você trabalha para fazer a sua vontade, não é fé, é crença. Então você está crendo que as coisas vão melhorar para você. Crer é tudo que você trabalha para você. Fé é tudo que trabalha para o seu próximo. Crer é sua vontade para que Deus faça para você. Crer é a sua vontade para que Deus faça para você. Fé é tudo que vivemos
na perspectiva, na vontade de Deus em sua vida. Crer é estabelecer planos e lutas para concretizá-los. Objetivo, meta. Esses pastores coaches que tem por aí. Esse tipo de igreja que molda no padrão do mundo para atrair pessoas. Isso aí é crença. Isso é crer. É estabelecer planos e lutas para concretizar, para encher a igreja. Só que está enchendo a igreja de quê? Pode ter certeza que não é de pessoas maduras. Fé é estabelecer no centro da vontade de Deus, mesmo você não querendo, para que seja concretizado em sua vida. Jesus, no jardim de Getsemane, ele deixou bem claro e falou assim: Deus, se for para mim não beber esse cálice, que eu não beba, mas afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. O final da frase é: Senhor, ele diz o seguinte: Senhor, eu não quero. Deus, Pai, eu não quero. Eu estou fazendo tudo a sua vontade, meu Senhor. Eu estou aqui como servo seu, mas eu não quero passar por isso. Mas no final ele conclui: mas que faça a sua vontade. É sua vontade eu passar por tudo isso? É como se ele estivesse falando: é sua vontade passar por tudo isso? Aí Deus, como tivesse Deus falando: então vamos fazer, porque assim eu quero. Crer é do seu jeito. Fé é do jeito e da forma de Deus. Por isso que nós temos que prestar atenção no que cremos e no que é fé. Porque quando aproximamos de Jesus e nós cremos no propósito da cruz, vai ter uma briga entre esse crer estabelecido por Jesus. Mas Jesus é abençoador? É. Jesus faz milagre? Faz. Jesus conduz uma pessoa? Sim. Mas qual o propósito dele na tua vida? Ele quer fazer milagre? Ele quer curar? Ele quer te conduzir? Muitas das vezes Jesus tem um propósito que está fora do padrão nosso. E nós temos que compreender isso. É muito complicado. É muito mais profundo e mais a fundo do que a gente imagina. E para uma conclusão, crer é você crer em todo o propósito estabelecido por Jesus, em tudo que ele falou no Evangelho, em tudo que está contido na Bíblia, que a Bíblia centraliza totalmente Cristo. Então, se você está falando muito que crê em Jesus e que tem fé em Deus, então está na hora de você começar a agir sobre isso aí. Está na hora de você começar a realmente processar e ter a ação em fazer o propósito de Deus na tua vida. Olha só uma conclusão aí de uma frase. Tudo que Jesus conquistou já é nosso. Nós só precisamos crer na graça e no conhecimento para usufruir. Tá aí a referência. Deus não dá herança para quem não está preparado e não cresceu ainda. Não se dá herança para infantil e menina. Por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar, porque são imaturas demais, vai falhar de novo, vai errar de novo, e Deus não conduz uma pessoa para novamente errar. Deus conduz uma pessoa para dar certo, para acertar.
E Ele não vai dar coisas para o ser humano, que o ser humano ainda é infantil e é menino, é birrento. E o fim? Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Cristo, por mais essa série de ensino. Obrigado por tudo que Ele está me conduzindo através do Espírito Santo. E a todos do canal, uma boa conduzida na graça do Senhor Jesus, através de nosso Consolador Espírito Santo. Porque tudo vem de Cristo. Tudo volta para Cristo. Honra e glória somente para Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Bye bye.